Boa tarde, paz para todos que estão chegando. Chegue e fique à vontade. Será uma tarde maravilhosa, como todas as nossas quartas, com a presença grandiosa do Espírito Santo de Deus, da presença grandiosa do nosso Senhor. Seja à vontade, glorifique a Deus junto conosco. Exalte ao Senhor com a sua aleluia, com a sua glória, aí na sua casa, na sua família, com os seus. Estou muito feliz por essa oportunidade de mais uma quarta estarmos aqui, nesse espaço que tem abençoado tanto as nossas vidas, que tem abençoado tanto os nossos corações. Digo isso falando da minha própria pessoa, porque Deus tem me alcançado de uma maneira grandiosa essas quartas. Algo inusitado, algo que eu não esperava, era estar fazendo lives, e hoje estou aqui, né? Hoje é a nossa 6ª live, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então é muito bom estar com vocês aqui. Vamos ter convidados especiais hoje, como todas as quartas. E você que está aí é o meu maior convidado, né? Quem está aí conosco, né? Orando por essa live, orando para que outras pessoas sejam alcançadas, para que tudo que aconteça nessa tarde seja um momento de glória e de bênçãos na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos cantar, vamos começar essa live adorando a Deus, dizendo ao Senhor que Ele é a nossa prioridade. Não há como vencer sem ter Jesus como prioridade, sem ter o Senhor como centro das nossas atenções. Não há como vencer. Amém? E Deus te quer mais perto dEle. Deus quer você bem mais pertinho dEle. Aleluia! Cante comigo aí, eu tenho certeza que você conhece o seu louvor. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido, terás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Aleluia! O Senhor diz isso pra nós. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terás livramento,
onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, 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 filho, eu estou contigo. Aleluia. O nosso Deus está conosco. E Ele tem prazer quando você abre a Bíblia e lê, quando você se ajoelha e busca Ele. Então Ele tem alegria nos filhos que o amam, que o buscam. E Ele tem compromisso conosco. Amém? Vamos orar? Essa tarde eu convido a você a levantar o teu olhar ao Senhor, a levar a tua mente, o teu coração ao Senhor, para orarmos. Querido Deus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que o Senhor representa para nós. Nós sabemos que nada podemos sem o Senhor. Um passo não podemos dar se não for pela tua permissão. Então hoje o Senhor nos presenteou com esse dia e nós estamos felizes na tua presença, adorando a ti, colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas sempre. Então continue conosco, abençoe todo o decorrer dessa live e nos ajude a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Tenho uma palavra para compartilhar, algo que o Senhor falou muito ao meu coração esses dias. A gente, quando esse tempo que a gente está em casa, né? Muitas coisas nos faz recordar. A gente começa a olhar fotos, né, do passado, foto de muitas coisas que a gente viveu. E essa semana para mim foi uma semana de muitas recordações positivas. Algumas tristes, mas eu pude ver coisas positivas também nas tristes. E eu pensando quando eu era criança, e eu fui lendo alguns textos e me deparei com esse texto aqui em Mateus 18, o versículo 4, que diz assim: porquanto aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior do reino dos céus. Esse é o maior do reino dos céus. O Senhor fala aqui que a pureza da criança é a verdadeira grandeza do céu. E eu fui uma criança muito temente a Deus. E eu cantava no quarto com a porta fechada. Meus irmãos estão aí de prova de que eu colocava minhas bonecas sentadas, que eu não tinha irmãs da minha idade e nem perto da minha idade, então eu brincava só. E eu cantava, e eu ria, e eu conversava só, e eu lia a escola, dava aula de escola dominical. E todas as 6 horas eu ia para o quarto com meu tio, que ele fazia um culto. E eu poderia estar na maior das brincadeiras. Eu corria para aquele quarto. E eu estava comentando até com o meu bem ontem que eu tinha dificuldades de concentração na oração. E eu perguntei a ele o que eu poderia ver ou pensar quando eu estivesse orando. E ele me falou que era para eu pensar em Jesus sendo ressuscitado. E aquilo me alegrou tanto. E eu, aquela criança que amava a presença de Deus. E quando eu ia para a igreja, eu botava meu bilhetinho lá para eu cantar. Nem sempre, né, eu conseguia cantar, mas eu tinha muito prazer em estar na casa do Senhor e falar: vamos à casa do Senhor. Mas quando a gente cresce, a gente vai desenvolvendo muitas coisas, né? Vai criando muitas dificuldades até de ser como aquela criança, né? A gente começa a viver circunstâncias, viver momentos em que muitas vezes nos afastamos daquela pureza, daquele momento de pureza, de
de contentamento com as coisas pequenas. E a gente precisa entender que essa criança dentro de nós não pode morrer. Então a gente vê, em primeiro lugar, nós precisamos saber que a criança dentro de nós, ela é importante. É um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Ele era um homem temente a Deus, fiel ao Senhor. Ele conquistou muitas coisas, muitas batalhas, foi o rei de Israel. E por alguns momentos na sua vida, ele viveu conflitos e decisões que muitas vezes o tirou daquele menino que apacentava as ovelhas do seu pai no calor forte em sua cabeça, e ele com sua harpa, ele cantava ao Senhor louvores e dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E um momento na vida de Davi, ele escreveu um salmo que diz assim, o Salmo 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Em algum momento na vida de Davi, ele se perdeu um pouco daquela criança que cantava para o espírito imundo de Saul sair. Aquele menino que enfrentou um gigante com uma brincadeira de menino, mas existia sobre ele a unção tremenda do Senhor. E em algum momento em sua vida ele se perdeu um pouco desse menino, mas ele pediu ao Senhor misericórdia nesse salmo, e a gente fica muito feliz quando lê esse salmo e a gente fala: Deus, cria em mim um coração reto. Precisamos preservar essa criança que existe em nós. E quando a gente preserva essa criança, e eu estava lendo o texto daquela menina que você conhece, que foi ser escrava na casa de Naamã, uma menina que viveu um momento trágico em sua história, foi até aquela cidade onde não conhecia ninguém, e ela vivia naquela casa como escrava. Mas no momento em que ela teve a oportunidade de expor alguma coisa dela para aquele homem, ela expôs o que havia de melhor em sua vida, né? Aquela essência, aquela pureza, porque o desejo dela não era ver o seu Senhor morto, e sim curado. E a gente vê como essa criança mostra para nós como essa pureza dessa criança nos faz viver e pensar como é que eu desenvolvi, né? E ao mesmo tempo eu esqueci as coisas simples da minha vida, né? E quando a gente fica adulto, nem sempre a gente tem essa pureza. A pureza era tão forte dentro dela que transbordava, né? Que o sentimento dela era tão limpo, tão puro, que não deixou que nenhuma raiz de amargura de alguma forma oprimisse o coração dela. E há tempo ainda para a gente resgatar essa criança dentro de nós, de trazer à nossa memória aquilo que nos atrai mais à presença de Deus, aquilo que nos envolve mais com o Senhor. E quando a gente olha com olhar de criança, a gente olha com perdão, a gente olha com paciência, a gente olha com gratidão pelas coisas pequenas, com felicidade por estarmos junto com a nossa família, junto com os nossos. E muitas vezes se perde quando a gente cria uma casca, né, de super mulher, de super homem, e a gente acha que as possibilidades estão em nossas mãos. Mas o Senhor nos chama hoje para essa criança. Volte dentro de você, essa criança que depende do Pai, que depende do domínio do seu Pai, que tem prazer em abraçar o seu Pai, né? E de falar: Pai, eu obedeço a tua palavra.
eu permaneço em tua palavra, eu permaneço crendo em ti, permaneço dependente totalmente de ti. Então que essa palavra chegue ao teu coração hoje como uma palavra de Deus para a tua vida. Não deixe morrer a criança que há dentro de você, mas todos os dias cultiva ela, toda a sua sensibilidade, todo o seu jeito, né, de correr para o braço do Pai, de correr para a presença de Deus, de falar, eis-me aqui, Senhor, de olhar para as pessoas que muitas vezes nos machucam de alguma forma e exalar amor, exalar compaixão, exalar amizade. Isso há dentro de uma criança. E essa é a pureza que Jesus diz que o reino dele vai ser constituído. São de pessoas com essa pureza, que tem prazer em amar, que tem prazer em perdoar, que tem prazer em sorrir, em dar uma palavra de amor. Então, que Deus abençoe a tua vida nessa tarde, né? E que você possa refletir como você tem agido, né? Como você tem se colocado nesse momento de estarmos em casa, né? Vamos refletir sobre muitas coisas, e uma delas que Deus me fez refletir foi essa: voltar a ser a criança que amava a presença de Deus. Cante comigo essa canção que eu sei que você conhece e que vai te fazer cada dia mais se aproximar de Deus. Abraça-nos, Senhor, nessa tarde. Nos faz ser essa criança novamente. Aleluia, voltar à inocência, acreditar, confiar inteiramente no Senhor. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Diga isso. Abraça-me. Cante. Abraça-me, oh Senhor. Abraça-me com teus braços de amor. Aleluia. Que o Senhor te abrace nessa tarde. Quero convidar a Rebeca, que vai trazer um louvor de adoração a Deus. E você se aproxime cada dia mais do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Peça para que o Senhor te abrace e mostre para você
que realmente Ele quer de nossas vidas, né? Muitas vezes a gente para pensar quantas vezes a gente tem tempo para fazer tantas coisas. E quando a gente olha, a gente perde tanto tempo em não fazer e não buscar a presença de Deus. Olá, Bel! Oi, tia! Oi, minha loira, minha Oi, ruiva. tia! Deixa eu afastar Muito aqui. prazer te receber aqui. Estou Ô, tia, tô muito feliz felicíssima. também. Tô nervosa, mas tô muito feliz. Então vamos cantar. Amém. Eu tava pensando muito assim na minha participação. Eu queria realmente que o Senhor tocasse as pessoas que estivessem online hoje. E Ele me colocou no meu coração que eu deveria cantar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Isso. É uma coisa que a senhora falou a respeito da criança e da prioridade a Deus é justamente a obediência e o compromisso com Ele. E na palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse que quem ama Ele obedece os seus mandamentos. Então, o meu desejo hoje, e justamente o motivo de eu ter vindo aqui, foi por amor ao Senhor, por obedecer aquilo que Ele tem designado a mim e obedecer às oportunidades que Ele me dá para glorificar o nome dEle, para louvar o nome dEle, para fazer o nome dEle engrandecido. Então, vou cantar com um louvor que todo mundo acho que conhece e que vocês que estão online louvem junto comigo, cultivando realmente esse desejo de amar o Senhor, de conhecê-lo, de ter um compromisso com Ele. Amém? Deixa eu dar play aqui. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar para sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus,
meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, meu Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Bel. É uma alegria, né, pra tia Coruja ver as sobrinhas cantando. E é tão bom saber que vocês têm trilhado esse caminho, né, Amém. de amar o Senhor e prosseguir, né, crescendo e amando cada dia mais. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Um beijo. E até mais. E como todas as quartas, né? Lágrimas rolam. Mas a presença de Deus é grandiosa. Vocês não imaginam como eu me sinto aqui. De alegria de Deus. Eu quero convidar a Andréia Abad. É uma pessoa que eu admiro muito e que todas as vezes que eu a convido para participar de alguma coisa que a gente tem na nossa comunidade, principalmente voltada à mulher, à mãe, ela nunca diz não, ela sempre diz sim. É uma pessoa disposta à voz de Deus, ao chamado de Deus. E eu gostaria de convidá-la agora, ela tem uma palavra de Deus para nós, sempre linda. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Uma alegria, os corações sobem também para você. Pois é, uma alegria poder estar de novo aqui com vocês, Ministério Filhos da Graça. E eu quero desejar nessa tarde a paz para todos os que estão nos ouvindo, para todos os que estão participando ao vivo, e especialmente para você, tá? E eu quero começar, né, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque hoje, quando eu orei, pedindo que Ele estivesse comigo, eu disse, Senhor, o Senhor fez até uma jumenta falar, então o Senhor pode me fazer também. Não é por mim, é para todos aqueles que estão nos assistindo agora. É para que Deus possa trazer uma palavra que seja realmente aquilo que cada um precisa ouvir. Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, é um privilégio conhecer a Tua palavra e viver de acordo com os Teus princípios. Que bom seria, Senhor, se mais pessoas pudessem viver assim e usufruir da paz que excede todo entendimento. Fala conosco nessa tarde, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Gente, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Na verdade, essa é uma palavra que o Senhor semeou aqui na minha casa, no culto da família, há cerca de 15 dias. E o mais interessante é que Deus nos pediu para fazermos 14 dias de jejum, e nesse período o Hilde me chamou para poder compartilhar essa palavra. Então já era a preparação de Deus para aquilo que nós vamos viver agora à tarde. E o nosso texto básico está em Gênesis. Se eu virar um pouquinho aqui para o lado, é para poder pescar o texto, tá bom? Diz assim, ó, Gênesis capítulo 6, nós vamos começar pelos versículos 5 a 8, que dizem assim:
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. No culto doméstico, que nós fizemos aqui em casa há 15 dias, Deus me falou muito sobre o significado da arca. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, nessa tarde. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos precisam nos levar a uma reflexão sobre quem nós somos e sobre quem nós devemos ser. E não importa se nós somos evangélicos, católicos, espíritas. O que importa é que nós somos seres humanos. E o caminho que nós estávamos traçando nos levou à destruição. A pandemia é um mal, e isso é inegável. E nenhum de nós gostaria de estar vivendo essa realidade. Mas sabem, ela é necessária. Ela deve ser um tempo de expectativa e, como eu disse, um tempo de reflexão. Lá nos dias de Noé, os tempos eram parecidos. Primeiro porque a população havia crescido muito. O livro de Gênesis começa no trecho que nós lemos falando sobre isso. E hoje também é assim. Segundo as Nações Unidas, nós somos 7,7 bilhões de pessoas. E o interessante é que o número 7 na Bíblia exemplifica a perfeição. Será coincidência de estarmos agora enfrentando uma pandemia exatamente quando a população mundial chega a 7,7 bilhões de pessoas? E a semelhança não para por aí, não. A maldade naquele tempo lembra o que nós estamos também assistindo nos noticiários agora. Eles estão nos sobrecarregando de notícias que mostram filhos que matam pais, netos que maltratam seus avós, pais que assassinam seus filhos, estupram, os colocam em cárcere privado, os espancam. E também nós estamos vivendo, dentro desse contexto, todo tipo de banalização da maldade. Em poucos dias, eu estava acompanhando, numa matéria que eu faço online, num curso online, um documentário sobre uma garota que ficou presa durante 13 anos em casa e era tratada como um bebê pelo pai, usava fralda, não caminhava, não falava, e aquilo tocou muito o meu coração, porque a pergunta que eu fiz para Deus foi: até onde vai a maldade humana? Às vezes, a gente culpa muito Deus por todo o mal que acontece. Mas a gente precisa começar a reconhecer que o mal é a ausência de Deus. A prática do mal é a maior representação de que nós temos uma necessidade, e essa necessidade maior e principal é a presença de Deus em nosso meio outra vez. Gente, lá na história de Noé, nós temos também algumas semelhanças até com o que a gente está vivendo agora. E eu não estou falando de mundo, mas é o que a gente vive muitas vezes em nossa casa. E diante dessas dificuldades, é comum e às vezes a gente perca a esperança, né? Eu sou professora, alguns sabem, vi até alguns alunos meus entrando aí. Eu anunciei lá no Instagram, sejam bem-vindos. Estou vendo a corretora que trabalha comigo aí, ex-colegas do Paulo VI, sejam todos bem-vindos, tá? E em momentos assim, é comum que a gente perca a esperança. Eu tenho ouvido muitos alunos meus dizendo isso. Eu vou estudar para quê? Por que que eu vou manter a minha rotina?
não tem esperança de concluir o ano letivo, ninguém sabe o que vai acontecer. As incertezas são reais, mas nós é que vamos decidir como lidar com essa tempestade. A história de Noé mostra para nós o mesmo problema, mas duas situações diferentes. Por um lado, pessoas estavam sendo engolidas pelo dilúvio. Elas morreram afogadas. Mas havia uma família que flutuou sobre as águas. Era a família de Noé. Então, a pergunta que Deus quer te fazer agora, nessa tarde, é a seguinte: você vai se deixar ser afogado pela tempestade ou você quer flutuar sobre as águas? E o meu convite é para que você venha para dentro da arca. E aí você pode me perguntar, Andréia, eu estou nesse grupo, no grupo que não consegue mais ter esperança, no grupo que está pensando em desistir, que acha que não tem mais jeito. Olha, eu não tenho expectativa de viver dias melhores. E eu sei que a nossa tendência realmente é essa. Mas vem comigo para a arca, porque a arca é o símbolo da segurança e do cuidado de Deus. E do que a gente precisa para entrar nessa arca? Gente, primeiro, a gente precisa de fé. Porque eu imagino quanta fé Noé precisou para poder acreditar que ia chover tanto, mas ia chover tanto que ele ia precisar de uma arca. E se alguém nos dissesse meses atrás que hoje as escolas estariam fechadas, que o comércio estaria lacrado, que nós só poderíamos sair às ruas de máscara, se dissessem para nós que milhares de pessoas em pleno século XXI, com todo o avanço da ciência, iriam morrer por causa de um vírus, talvez nós não acreditássemos. Só que Noé não duvidou em nenhum momento daquilo que Deus estava dizendo para ele. E quantos de nós duvidamos da existência de Deus? Porque Deus não é tangível. E hoje a gente só acredita naquilo que a gente pode tocar. Eu tenho que dizer para você que Deus é real e que o nosso espírito sofre clamando por ele. Abba, Pai, nós precisamos de Deus. Nós só nos sentimos realmente completos quando nós nos reconectamos com Deus. Aliás, esse é o significado da própria palavra religião, é religar, é reconectar. Então, para entrar na arca, você precisa crer que Deus existe. Em Gênesis, ainda no capítulo 6, mas agora nos versos 13 e 14, está escrito assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Gente, Noé precisou de muita fé para naquele momento enfrentar a humilhação, porque era humilhante, a humilhação de construir uma arca em terra seca. Suponho que muitas pessoas tenham rido de Noé, suponho que as pessoas tenham dito que Noé era louco, como às vezes eu ouço por acreditar em Deus. Né? Então, se a gente vai para a faculdade, a gente não pode crer em Deus. Se você, no meu caso, como sou professora, né, as pessoas não conseguem aceitar que Deus existe e as pessoas não conseguem também, muitas vezes, respeitar a nossa fé. Tá? E aí, eu fico pensando na situação de Noé. Crer naquilo que ele não podia ver, naquilo que ele não podia sentir, naquilo que o céu não mostrava para ele, porque não havia nenhuma nuvem, ele só tinha uma coisa: a palavra de Deus. E é por isso que a própria palavra hoje nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
para entrar na arca, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que ele existe e desejar ter um relacionamento com ele. Para entrar nessa arca, a gente também vai precisar, sabe de quê? De obediência. Olha aí a música, não é? Que foi cantada há pouco. Fala de obediência. Tem muita gente até que diz, eu creio em Deus, mas que não tem uma vida com Deus. Você precisa crer em Deus e andar com Ele. Gente, o versículo aí é Rebeca, o nome dela, né, Hilde? Rebeca que cantou há pouco, Rebeca, pois é. Não foi lindo? Rebeca disse assim, olha, Jesus falou o quê? Se você é meu discípulo, você tem que me obedecer. Só que as pessoas hoje procuram Deus simplesmente para ter dele aquilo de que elas precisam. E isso não resolve, sabe por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam aprender a ser servos. E aí eu vejo muita gente criticando essa coisa de ser servo, ser servo. Ou você vai servir as suas paixões, ou você vai servir a Deus. De toda sorte, gente, ninguém é verdadeiramente livre, tá? Você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir quem você vai seguir. E quando a gente decide seguir a Deus, a gente tem que levar uma vida diferente. A gente precisa rever o nosso comportamento, a gente precisa rever os nossos princípios, tá? A gente precisa espelhar quem Deus é, porque uma das razões pelas quais muitas pessoas estão desistindo de Deus é porque elas não conseguem ver o Senhor na vida dos que dizem que o servem. Nós precisamos ser santos como o Senhor é santo. Agora, não pense que você vai conseguir isso sozinho. Né? Hoje, a minha oração foi para Deus poder mudar o meu coração. Há 21 anos eu caminho com o Senhor e hoje eu chorei aos pés dele dizendo, Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque como o Hilde falou, à medida que a gente vai caminhando, nosso coração vai endurecendo, você vai sofrendo, as pessoas vão te magoando, você vai passando por decepções e de repente você percebe que o seu coração mudou. Às vezes você está com dificuldade para perdoar, você está com dificuldade para amar, para fazer o bem. E para servir a Deus, nós estar dispostos a obedecer e a viver a verdade da palavra, que é transformadora. Mas essa mudança não vem de nós, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que mudar primeiro, né? Assim, para depois servir a Deus. Não, decida primeiro servir a Deus, que a mudança no coração quem faz é Ele. Porque essa a obra só o Espírito Santo pode fazer. Povo, presta atenção. Todos os dias, quando a gente liga a televisão, tem alguma igreja vendendo Deus, tá? E não pense que é só você que é católico, que é espírita, que é ateu, que critica a postura dessas igrejas. Essas igrejas não nos representam. Nós que somos evangélicos, não nos representam. Deus não está numa vassoura, Deus não está numa caneta, Deus não está num copo d'água. Deus não pode ser vendido. Deus não pode ser mercantilizado. E o que eu quero dizer é, se você quer servir a Deus, diga isso para Ele, que do restante Ele cuida. O maior milagre não é o milagre que essas igrejas apregoam de ter uma casa, de ganhar um carro. Gente, quem crê em Deus e quem não crê pode ter tudo isso. Agora, tem uma coisa que só Deus faz, que é transformar o nosso coração. Você já tentou mudar alguma coisa ruim em você? Gente, é muito difícil. Mudar um hábito já é difícil. Imagine mudar o nosso coração. O nosso coração. Entendem? Então, é importante que a gente compreenda que essa obediência, tá? Não é algo que a gente faz forçado de fora para dentro. É algo que a gente começa a fazer de dentro para fora, a partir da transformação que o Espírito de Deus opera em nós. Mas isso, claro, é para os que
creem. Quando Deus chamou Noé, Noé não só creu, Noé obedeceu. Noé colocou a família dele inteira para trabalhar na arca. Tá? E assim deve ser o nosso proceder. Nós temos que, nesse período de quarentena, construir na nossa casa a nossa arca. Se você já serve a Deus, se você crê em Deus, é hora de obedecê-lo, é hora de construir a arca para que depois nós possamos flutuar sobre as águas. Se você já é servo, ouça o que eu vou lhe dizer. Para usufruir verdadeiramente das bênçãos do Senhor, nós precisamos ser obedientes, porque o Senhor é um Deus de princípios. Ouça isso que eu estou dizendo, porque tem muita gente brincando com a palavra de Deus, indo para a igreja, mas só está indo, porque o que ele aprende lá não volta com ele para casa. E ele envergonha o evangelho. E o pior, pode estar perdendo a salvação sem se dar conta disso. Então, é fundamental que nós mantenhamos uma vida de retidão, uma vida que possa ser exemplo para as outras pessoas. Porque na época de Noé, essa era a imagem que as pessoas tinham dele, e era assim que Deus o via. Então, a gente tem que se perguntar, eu estou vivendo como Noé? Quando Deus olha para a minha vida, ele vê alguém diferente? Você se considera uma pessoa diferente dentro de um mundo tão corrompido como o nosso? Porque é papel de cada um de nós ser luz em meio às trevas. Tenha fé, obedeça e suporte a tempestade. Não pense que estar na arca era bom. Era necessário. Estar dentro de casa não é bom. Ficar sem ir para a escola não é bom. Ficar sem trabalhar não é bom. Mas é necessário. Eu fico pensando na trabalheira de Noé dentro daquela arca. Gente, se nós, donas de casa, já estamos pirando porque nós temos que cuidar só da casa do marido e dos filhos, imagine Noé tendo que cuidar da bicharada inteira. Aquilo devia feder, e nossa casa é cheirosa. A minha é. A sua também é cheirosa, né? Cheirosa? Cheirosa, né? Eu amo produto de limpeza. Falei para meu marido agora que... Eu falei com ele, gente, deixa eu te contar uma coisa. Estou apaixonada. Ele falou assim, que negócio é esse? Está apaixonada? Eu falei, calma. Estou apaixonada por Downy, amaciante. Entendeu? Nessa quarentena que eu descobri o Downy, gente, eu não quero outra coisa na minha vida. O pior é que o bicho é caro. E agora eu quero botar Downy na água para passar pano na casa. Eu quero botar Downy no bichinho que passa roupa. Eu quero botar Downy em todo lugar. Entendeu? Para a casa ficar cheirosa. Só que não tinha Downy certo na Arca de Noé. Não tinha. A arca fedia. Dava trabalho alimentar aqueles bichos várias vezes por dia. Dava trabalho não só alimentar, como também era custoso para Noé ouvir o barulho 24 horas por dia da bicharada. Achar só ir no açaí mesmo, minha filha, comprar o Downy, porque tá caro, viu? O fedor da bicharada, o barulho da bicharada, somos nós nesse momento, gente. Não tá fácil ficar 24 horas com o marido e com a mulher dentro de casa, não. Ó, se tá fácil para você, filho, você já está no céu, entendeu? A pessoa, né? Já tá com aquele passaporte direto pro céu. Por quê? Porque é difícil conviver com o marido 24 horas, com a esposa 24 horas. É difícil lidar com as incertezas, é difícil lidar com os filhos que estão no sistema de educação remota, tem que acompanhar, tem que entreter. Quem tem mais de um filho sabe que eles começam a brigar dentro de casa. Vou contar uma coisa para vocês, as minhas têm horas aqui, ó, que eu penso que vão me deixar doida e eu tentando trabalhar, e elas brigando e gritando, e a gente tenta acalmar a situação. É difícil, no meu caso, que continuo trabalhando, ter que trabalhar, lavar, passar, cozinhar. Até cozinhar eu tive que aprender, que eu não sabia. Confesso que eu não sabia. Aprendi, foi uma coisa boa da quarentena, né? Aprendi a cozinhar. É difícil, gente. Na arca também,
não era fácil. Às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus vai nos livrar de todas as dificuldades. Não vai. Deus vai nos livrar daquilo que nós não pudermos fazer, do que nós não pudermos evitar. Mas existem trabalhos que são dados ao homem que nós é que temos que executar. A comida não vai cair no fogão, a roupa lavada, a roupa passada, não vai. O filho com o ano letivo concluído são obrigações nossas. A gente não pode sair de casa, não pode nem ir à igreja para cultuar o Senhor. E ninguém pode dizer que isso é bom. Mas é necessário, como foi necessário que Noé ficasse na arca com a família dele. E o último ponto é que se você quiser entrar na arca, você vai ter que aprender a esperar. Por quê? Choveu durante 40 dias e 40 noites. Ó, o número 40 também tem uma simbologia na Bíblia. É o tempo não só de espera, mas de purificação. Isso fala alguma coisa para o seu coração quando a gente diz que está de quarentena? É tempo de purificação, é tempo de expurgação de pecados. Não pense que o nosso Deus dorme. A Bíblia diz, não dorme aquele que te guarda, nem dormitará o guarda de Israel. O nosso Deus é Deus valente. Ele é o Senhor dos exércitos. Enquanto nós estamos dentro de casa, acredite, Deus e o seu exército de anjos estão trabalhando por nós. Não foi Deus que mandou a epidemia, mas eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando para nos tirar o mais rápido possível dela. Porque, ao contrário do que dizem a respeito dele, ele não é Deus de punição, ele é Deus de amor. E nessa quarentena, ele está dando a oportunidade de muitas pessoas o conhecerem. Talvez você que está me ouvindo agora nunca entraria numa igreja católica, evangélica, não importa. Mas hoje você está podendo nos ouvir aí da sua casa. Nós estamos chegando a milhões de lares para falar sobre a palavra do Deus vivo, do único Deus, do Deus de Israel. O Senhor está neste momento saqueando o inferno, levando salvação a muitas famílias. Ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque ele é especialista em transformar problemas em soluções. Ele é especialista em transformar o caos em equilíbrio. O Senhor tem um poder de transformação inigualável. Então espera. Quarentena é tempo de espera. Quanto tempo foi que o povo passou caminhando no deserto? 40 anos. Jesus jejuou por 40 dias. Choveu durante 40 dias. Durante aqueles 40 dias, eu imagino o que aqueles que estavam fora da arca começaram a pensar e como eles começaram a refletir sobre o comportamento deles. Como é que você está refletindo sobre o seu comportamento na quarentena? Como é que você está avaliando a humanidade? Você ainda está naquele grupo que joga a culpa de tudo que é ruim em Deus? Porque ninguém se lembra de Deus. Ninguém. Ninguém. O mundo está marcado pelo mal. Mas quando o mal nos atinge, nós começamos a atribuir a culpa a Deus. E Deus não tem culpa de nada. A maldade é nossa. É nossa. E o que nós temos que fazer agora é orar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus abra a mente dos cientistas o mais rápido possível e que possa ser desenvolvida uma vacina, de modo que nós possamos voltar às nossas atividades, mas isso requer tempo. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas o dilúvio não acabou aí não, gente, era muita água. Quando isso aqui, ó, passar, que a gente voltar para a escola, que a gente voltar para trabalhar, os efeitos da pandemia não terão terminado. 150 dias de água sobre a terra, 5 meses de água sobre a terra, 5 meses Noé dentro da arca com a família e com todos os animais.
5 meses, e todo mundo sabe que Noé estava ansioso para sair de lá, porque todo dia ele mandava uma pomba, não é? Todo dia ele mandava uma pomba, ele queria saber se tem terra seca. Por que ele queria saber se tinha terra seca? Porque ele queria sair de dentro da arca. E se ele queria sair de dentro da arca, é porque o negócio lá também não estava muito bom. Vem para a arca. Mas vem com fé, acreditando que Deus existe. Vem para a arca, mas vem para obedecer, para fazer a diferença no mundo. Vem para a arca, mas vem disposto a suportar o que isso significa e representa. Vem para a arca, mas vem disposto a esperar o que Deus vai fazer. Porque o nosso Deus trabalha mesmo enquanto nós dormimos, sabe? A nossa esperança tem que estar em que Deus, um dia, possa dizer para nós o mesmo que ele disse para Noé. Olha, depois disso, Gênesis, agora já no capítulo 7, versículo 1. Essa seja a sua esperança, porque essa é a minha esperança. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Que seja desejo do nosso coração, mesmo diante de toda maldade, sermos justos numa geração completamente corrompida. Para terminar, guarde no seu coração Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Se alegre nessa esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O Senhor já vem e Ele vai nos colocar dentro da arca. Um abraço. Aleluia! Deus te abençoe, Andréia. Obrigado por essa palavra, nos alcançou, nos fortificou. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Amém. Que Ele nos abençoe a todos. Um abraço aí a todos vocês. Amém. Maravilha de palavra. Glória a Deus por essa tarde. Eu glorifico a Deus por tua vida, por você estar aí e ter sido alcançado por essa palavra. Que Deus nos cubra com a tua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia e nos dá esperança, nos dá fé, nos dê condições de suportar e que possamos sair novas pessoas, né? Cheias de experiências com Deus. Obrigado a todos que estão conosco. Vai estar essa live no YouTube, logo daqui a algumas horas. Então, que você não viu toda, você quer ver de novo, vai lá e você vai ter, tá bom? Um grande abraço. À noite tem Paz no Lar, tem oração com o pastor Edinho. E tem sido bênção, bênção, bênção esses momentos que estamos juntos. Que Deus abençoe, um abraço forte e um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a sua vida.